A vida cristã ela é marcada, eu diria, por uma reta retilínea constante de crescimento, mas existem alguns catalisadores de crescimento. Por exemplo, o meu casamento foi um catalisador de crescimento. Eu aprendi a amar. Hoje, eu amo as minhas ovelhas, as ovelhas de Cristo que Ele confiou a mim, porque eu amei minha esposa. Eu tenho autoridade, não só autoridade, mas tenho credenciais para amar alguém, porque eu não desisti da minha esposa, eu não desisti do meu casamento. Ou, por exemplo, eu sofri dores no ministério que foram catalisadores de crescimento. Aliás, as dores, eu diria, que elas são a maior mola propulsora de crescimento que você pode ter na tua história. Não desperdice as tuas lágrimas. Escuta o que eu estou te falando. As tuas lágrimas regam o teu caráter, elas regam os frutos que você vai gerar um dia. Deus, Ele trabalha conosco em meio às dores, e eu olho para a minha história, percebo que os tempos mais fáceis, ou os melhores, foram os tempos, eu diria, de crescimento mais letárgico. Agora, os momentos de dores, de traição, de abandono, de mágoas, de feridas, foram os momentos que Deus parece que fez eu crescer 100 anos em 10 dias, sabe? Eu compreendi coisas de Deus que eu não compreendia uma semana atrás. Porque você acha que nesse momento é o momento que você buscou com mais intensidade? Que você entregou mais na mão dele, porque você, por suas mãos, você não sabia, você não tinha um manual para aquela situação? Sim. Eu acho que é exatamente isso. Eu penso que, assim, no final das contas, como cristãos, nós entendemos e sabemos que tudo está nas mãos de Deus. E ainda que eu acho que eu estou no controle, eu sei que Deus está cuidando, protegendo, provendo e assim por diante. Porém, Deus, na sua eterna graça, nos expõe a momentos onde nós percebemos claramente isso. Onde já não é mais uma teologia ou uma teoria, mas é algo empírico. Eu estou praticando isso. Eu não tenho mais nada, eu não sei mais nada, eu não posso nada, e agora a única coisa que eu tenho é clamar ao Senhor por socorro. E esses momentos são os momentos onde Deus substitui a nossa fraqueza pela força dele. E por isso que são tão poderosos, porque nós nos despimos de toda a vaidade e de acharmos que podemos alguma coisa, ao ponto de que a única coisa que a gente diz é: Deus, me socorre. Eu não posso, eu não tenho como mudar o coração de fulano de tal, eu não tenho como controlar essa situação, eu dependo completa e exclusivamente do Senhor. Então, nós não devemos ignorar as nossas dores, porque, de fato, as nossas dores, eu comparo ela às tempestades, sabe? E para aqueles que estão no Senhor, as tempestades são a forma mais rápida para que a gente chegue no nosso destino. As tempestades, os ventos aumentam, o mar se revolta, mas a gente, estando na direção correta, que é uma garantia do Senhor, ela vai acelerar o processo de maturação, de crescimento, de percepção, para que alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Eu já tive muita, eu diria, receio e até, de certa forma, tentava evitar problemas, tempos difíceis, assim por diante, mas hoje eu tenho percebido que, de fato, os tempos difíceis, eles são provisão do Senhor para nos levar para um outro nível de relacionamento, de entendimento, de maturidade, para que o nosso sofrimento possa fortalecer a outros. Jesus, por exemplo, ora por Pedro nesse sentido, dizendo: olha, Pedro, o diabo pediu para peneirar a tua alma como trigo, mas eu orei por ti para que tu seja guardado e protegido, e quando você passar por essa provação, você então fortaleça os seus irmãos. As dores, os crescimentos, as dores, os momentos de tristeza, de amargura,
São momentos onde, sem sombra de dúvida, Deus está catalisando, potencializando a nossa confiança, a nossa dependência dele. E quando nós dependemos do Todo-Poderoso, quem pode nos vencer, né? Sim. Quem pode acusar um filho de Deus se é Cristo que o justifica? Ele surpreende. Positivamente, Positivamente. né? Aqueles que permanecem no barco mesmo na tempestade. E não duvidam que ele está ali para salvar, para guardar. E o milagre vem. Ele vem. Ele vem aqui ou na eternidade. Mas ele vem. Sim. A gente precisa entender que o plano de Deus para a vida dos seus filhos não é terreno. Paulo vai dizer sobre isso em 1 Coríntios. Eu acho maravilhoso quando ele fala sobre isso, dizendo: se nós temos esperança em Cristo somente para essa vida, nós somos de todos os mais miseráveis homens e dignos de compaixão. O que Paulo está dizendo é: não esvazie o milagre, o poder de Deus para resoluções passageiras e transitórias. A vida é como um sopro. A vida é como um orvalho que cai na manhã na relva, logo vem o sol e a dissipa. A vida passa muito rápido. Se nós temos esperança em Cristo somente para ter um trabalho bom, ter um casamento legal, ter uma família boa, gente, é muito pouco, a gente perto é da muito eternidade. miserável. Cristo tem para nós a ressurreição dos mortos. Cristo tem para nós o corpo glorificado, o novo céu e a nova terra. É para isso que ele nos salvou. Ele não nos salvou para fazer aquilo que um terapeuta pode fazer. Ele não nos salvou para fazer aquilo que um médico pode fazer. Ele não nos salvou para dar-nos uma vida saudável que um nutricionista ou um personal trainer pode nos dar. Ele nos salvou para nos dar vida eterna. E essa vida, ninguém mais pode dar, apenas Cristo pode dar. Então, devemos aprender, como o Tiago fala, a passar pelas provações com alegria. Porque a gente sabe que a prova da nossa fé, ela produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a gente deve ir até o fim. Porque quando a gente chega até o fim, ela produz em nós um caráter aprovado. Perseverem em meio às provações. Sabe que às vezes eu passo por cada uma e o povo fala: não desista, não desista. Eu falei: você não sabe aqui, ó. Você não sabe quem eu não sou de desistir, não. Quem tá me sustentando. Eu não era de desistir quando eu não conhecia Cristo. Só que eu não desistia por coisa banal. Hoje em dia eu vou desistir da salvação. Eu vou desistir. Não me conhece, não desisto nunca. É isso aí. Esse é o slogan do crente, né? Não é do brasileiro, não, né? O brasileiro, por vezes, desiste muito fácil das coisas, mas o crente, de fato e verdade, ele não desiste nunca. Tem que desistir das porcarias, né? Que estão por aí, do nosso velho homem, da velha mulher. Isso a gente tem que desistir. Tem que desistir mesmo, para poder ter algo novo, ser preenchido de algo novo, a gente tem que se esvaziar do velho. Tem que renovar a mente, renovar o coração. E, de fato, devemos perder essas guerras para ganhar as guerras que, de fato, precisam ser batalhadas. Você tem um livro preferido na Bíblia? Na Bíblia? Uma passagem, um versículo. Olha, em especial, eu vi que você cita bastante Paulo. Eu gosto muito de Paulo. Eu gosto muito de Paulo porque eu me identifico muito com Paulo em vários aspectos. E, sobretudo, porque Paulo é um homem possível. Por exemplo, Jesus, obviamente, é um modelo de vida. Sim. Mas Jesus é Deus. Teologicamente, eu percebo que o padrão de Cristo é o padrão que eu vou atingir apenas na glória eterna. Mas, como Paulo, a gente pode se esforçar para parecer um pouco. Então, Paulo, para mim, ele é um modelo muito palpável de como eu posso conduzir a vida, ministério e assim por diante. Eu amo a intrepidez, a ousadia de Paulo. E se eu fosse selecionar um livro da Bíblia que eu mais amo, eu diria que é Romanos. Eu amo Romanos. Amo apaixonadamente. Porque Romanos é a explicação do Evangelho. Paulo, inclusive, escreve a carta aos Romanos porque ele queria que os romanos soubessem qual era a mensagem que ele pregava. Então, por isso que Romanos é muito organizado.
a mensagem que Paulo pregava, ao ponto de que Paulo vai começar lá em Romanos 1 falando sobre a ira de Deus, dizendo, olha, Deus está irado com a humanidade Uhum. se virou contra o Criador. Ele prossegue falando sobre o juízo de Deus que vai vir por causa da sua ira. Ele continua falando a respeito de que todos pecaram, ninguém está fora do alvo da ira de Deus. Deus vai trazer juízo sobre a terra, mas depois então ele começa a falar sobre a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, ao ponto de chegar, por exemplo, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 tá louco. Que capítulo é esse? Romanos capítulo 8 falando, né? Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o futuro, nem o presente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No capítulo 8, Paulo vai falar, né? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Portanto, Romanos é um livro que me apaixona demais. Eu amo Romanos. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.